Oi pessoal, tudo bem? Este é o canal Biotecnologia Ativa e para quem não me conhece, meu nome é Edgar Silveira e eu sou professor da Universidade Federal de Uberlândia. Aqui no canal a gente tem o intuito de levar a biotecnologia para o maior número de pessoas, trazendo vídeos explicativos sobre o que é biotecnologia, algumas aulas da biotecnologia e também entrevistas com alguns pesquisadores da área. Hoje é a primeira aula da disciplina Enzimologia, a qual é ofertada no curso de Biotecnologia da Universidade Federal de Uberlândia. Aqueles que ainda não fizeram a disciplina de Bioquímica 1 e 2, eu vou deixar aqui em cima um link das aulas do professor Kevin Arhen, da Universidade de Oregon. As aulas são em inglês, né? Nem todo mundo tem essa facilidade de entender inglês, mas elas normalmente são legendadas e é um jeito muito simples dele apresentar a bioquímica, o que fica muito fácil para qualquer pessoa entender um pouco mais, ou até aquelas pessoas que estejam cursando a disciplina de bioquímica, aprofundar um pouco mais no estudo da disciplina. Então vamos lá começar na parte de introdução à enzimologia. A vida depende de uma série de reações químicas bem orquestradas. Por si só, essas reações químicas são muito lentas para manter um organismo vivo. Sozinha, duas moléculas necessitam de condições ideais para que uma reação ocorra, tais como pH, temperatura, pressão e ainda o acaso delas se encontrarem na posição correta. Só assim, uma reação química não catalisada poderia ocorrer. A natureza, sábia como ela é, desenhou catalisadores biológicos para acelerar essas reações. As reações biológicas obedecem os mesmos princípios das reações químicas, porém, elas ocorrem numa velocidade muito maior. Vamos usar como exemplo a formação de ácido carbônico a partir de água e CO2. Você pode produzir ácido carbônico em uma garrafa de água mineral, bastando adicionar CO2, aumentando a pressão. Com isso, você está aumentando a energia do sistema. E essa reação de formação de ácido carbônico, ela se dá a uma velocidade de 1,3 vezes 10 a menos 1 por segundo. Tá, mas isso é rápido? Isso não é rápido? Né? Começando agora a entender enzimologia, não dá para saber se isso é rápido ou isso é demorado. Mas vamos ver a mesma reação que ocorre dentro de uma célula. Essa reação é mediada por uma enzima chamada anidrase carbônica. Ela faz a mesma reação. Ela transforma CO2 e água em ácido carbônico. Porém, essa reação é muito mais rápida. A velocidade dela é de 1 vezes 10 a sexta por segundo. Se você não sabe se um é rápido ou não, basta comparar os dois. A reação mediada pela enzima é muito mais rápida. As enzimas possuem algumas características, que tornam elas extremamente vantajosas, tal qual uma alta eficiência e um grande potencial catalítico. Elas atuam em condições muito mais brandas do que catalisadores químicos ou reações sem catalisador, ou seja, elas demandam de muito menos energia. Além disso, as enzimas elas podem ser reguladas por diversos tipos de estratégia, podendo ser ativada ou inativada dependendo da situação. E também, em alguns casos, tem localizações específicas dentro do organismo. E como começou a enzimologia? A ciência que estuda as enzimas. Ela começou no século XVII. Para ser mais exato, no ano de 1833, onde Payne e Persois descreveram em um artigo que o etanol era capaz de precipitar uma substância capaz de converter amido em maltose. Foi o primeiro relato escrito no mundo sobre uma enzima. Naquela época, essa substância precipitada pelo etanol foi nomeada de diastase. Note que o sufixo ase é utilizado para denominar quase todas as enzimas, com exceção das proteases, que a maioria dos casos ela vem com o sufixo ina, tal qual
bromelina, ficina, papaina. Essas são proteases, né, e terminam com o sufixo -ina. No final do século XVII, existiam duas escolas de pensamento sobre as enzimas, a escola de Pasteur e a escola de Liebig. A escola de Pasteur preconizava que era impossível realizar uma fermentação sem células. Já a escola de Liebig falava que dentro de cada célula existia uma substância química capaz de realizar a fermentação mesmo estando livre de células. Agora se liga nessa treta que rolou lá no final do século XVII. Por volta de 1872, uma russa chamada Maria Manasseina, em um congresso científico, demonstrou evidências experimentais onde um extrato livre de células era capaz de realizar fermentação alcoólica, né, a partir de açúcares produzindo CO2 e etanol. O termo enzima foi cunhado por William Keane em 1876 e o termo significa essencialmente na levedura. Tá, mas e a treta? A treta é o seguinte: em 1897, William Buchner, um pesquisador alemão, publicou um artigo com achados similares ao de Maria Manasseina, onde ele pegou extrato de levedura, pó de quartzo e terra de assomácia e macerou aquilo ali. Aquele macerado, ele filtrou e obteve um extrato livre de células. Esse extrato, ele mostrou que, ao ser incubado junto com glicose, maltose ou sacarose, produzia etanol e CO2. Coisa bem similar ao que Maria Manasseina tinha feito há muito tempo atrás. Por conta desse artigo, William Buchner conseguiu, em 1907, ganhar o Prêmio Nobel de Química, ofuscando completamente os achados de Maria Manasseina. As enzimas se diferenciam dos catalisadores químicos por formar um complexo enzima-substrato, numa orientação favorável. As enzimas criam um novo caminho para a formação do produto por estabilizar o estado de transição. Mas lembrem-se sempre que as enzimas não vão alterar o estado de equilíbrio. Elas vão sempre acelerar ambos os sentidos de uma reação. A formação do complexo enzima-substrato se dá no sítio ativo da enzima. O sítio ativo é uma pequena molécula da enzima, o qual vai interagir com o substrato por ligações muito fracas. Os sítios ativos contam com aminoácidos ou grupamentos catalíticos provenientes de diversos pontos da estrutura primária da proteína. Os demais aminoácidos vão formar a estrutura 3D da enzima para posicionar o substrato no sítio ativo. E aí, relembrando, o que se aprendia na escola era que as enzimas formavam, junto com o substrato, um complexo enzima-substrato que mimetizava uma chave e uma fechadura. Podem esquecer isso, apagar da memória de vocês, porque não é assim que funciona. Se a enzima estabiliza o estado de transição entre substrato e produto, o momento que você tenta fazer com que essa enzima e o seu substrato funcionem como uma chave e uma fechadura, vai ser muito difícil você modificar essa molécula. O jeito mais simples de apagar essa imagem da cabeça de todo mundo, que uma enzima e um substrato formam um complexo enzima-substrato tal qual uma chave e uma fechadura, é mostrando, exemplificando com a enzima hexoquinase. A hexoquinase é uma enzima que adiciona um grupamento fosfato à glicose. Por si só, ela é totalmente permeável à membrana celular.
Já a glicose 6-fosfato é uma molécula que não é permeável à membrana celular. Uma vez convertida em glicose 6-fosfato, essa molécula não mais sai da célula. E a hexoquinase catalisa exatamente essa reação. Mas ela não o faz da forma simplesmente de pegar uma molécula de glicose, uma molécula de fosfato, juntar, esperar que as duas se encaixem como uma fechadura e assim ocorrer a reação. Não. A glicose 6-fosfato, ela está aqui, né? Observem que ela parece, né? Eu posso fazer uma analogia como se fosse uma boca de jacaré. Então, ela tem dois braços, onde a glicose, quando encaixa em um e o fosfato encaixa no outro, ela se fecha, trazendo com que essas duas moléculas se encostem no ponto exato em que elas precisavam ser encontradas e assim essa reação ocorrer. Pessoal, é isso que eu tinha para falar hoje sobre a pequena introdução sobre enzimologia. É isso, né? Para quem ainda não se inscreveu, se inscreve aqui embaixo, dá um like no canal, compartilha com os amigos, compartilha com todo mundo. Vamos fazer a divulgação bem maior e mais legal da biotecnologia daqui para frente. Falou? Até o próximo vídeo. Até mais!